Olá! Hoje nós lançamos mais uma modalidade de divulgação das pesquisas desenvolvidas aqui no Laboratório de Logística e Comercialização Agroindustrial, o Logicom da Unicamp, em que a gente vai trazer um breve resumo dos artigos que foram publicados em revistas científicas que trazem os resultados das pesquisas que já foram conduzidas aqui no laboratório e as pesquisas que ainda estão sendo desenvolvidas. Hoje eu vou falar um pouco desse artigo intitulado Performance Evaluation of Agricultural Commodity Logistics from a Sustainability Perspective, que foi publicado na Case Study on Transport Policy em 2022. Os principais destaques desse artigo é que nós medimos a eficiência do transporte de produtos agrícolas. Medimos as eficiências das rotas unimodais e intermodais, utilizando o conceito da sustentabilidade. Nós combinamos diferentes metodologias para obter um modelo bastante robusto para avaliação da eficiência dessas rotas logísticas. Do ponto de vista da gestão, nós identificamos a existência de rotas sustentáveis para a distribuição de produtos agrícolas e também a tomada de decisão por parte das entidades públicas e privadas, elas devem ser direcionadas para investimentos em infraestrutura logística direcionados para projetos intermodais. Então, o principal objetivo desse trabalho foi propor um sistema de avaliação de desempenho para classificar a eficiência de rotas logísticas de exportação da soja, considerando 3 dimensões: dimensão econômica, social e ambiental, apoiado então no conceito da sustentabilidade. Para tanto, nós avaliamos as rotas logísticas utilizadas para o escoamento da produção da soja de diferentes regiões produtoras no estado do Mato Grosso, que é o principal estado produtor de soja no Brasil, estabelecendo indicadores de desempenho a fim de comparar a eficiência dessas rotas logísticas para a exportação por meio de uma análise multicritério, o DEA, que é a análise envoltória de dados, e também a análise de componentes principais e de clusterização para avaliar do ponto de vista estatístico. Esse aqui é um pouco, esse diagrama, esse diagrama de atividades, ele mostra o processo metodológico dessa pesquisa. Para a gente definir quais são essas variáveis, dentro dessas 3 dimensões que vão avaliar a eficiência, a gente se utilizou de um modelo de loop causal para então identificar quais seriam essas variáveis do ponto de vista econômico, social e ambiental capazes de medir a eficiência logística dessa rota. Uma vez identificadas essas variáveis, é que então a gente definiu quais seriam essas rotas, ou seja, quais seriam as DMUs, as unidades de tomada de decisão. Então, cada rota, uma rota rodoviária ou uma rota intermodal, partindo de diferentes origens aí, que seriam as nossas DMUs. Essa figura mostra, então, esse modelo de loop causal, que a gente identificou as variáveis que, num segundo momento, iriam abastecer o modelo multicritério. Então, só para vocês terem uma ideia, esse loop vermelho, ele é o loop da dimensão social, tá? Então, esse B1, ele representa, então, qual é a sequência dessas variáveis, e por que isso pode implicar em uma eficiência social. Então, partindo da produção da soja,
a produção da soja ela vai requerer aí projetos de infraestrutura, que em contrapartida, né, vai promover um aumento da produção agrícola, que por sequência, né, vai implicar numa geração de empregos, e isso vai promover uma dinâmica econômica, né, da população local. E isso vai levar, né, vai se desdobrar aí no índice de desenvolvimento humano municipal, o IDHM, que a gente utilizou nessa pesquisa, que por sua vez, né, vai promover, né, um incremento aí no índice de Gini e por consequência no produto interno bruto. Então, esse conjunto de variáveis é que compuseram, então, a partir dessa relação, né, de causa e efeito, que compuseram a dimensão, por exemplo, social. E aí, essa aqui foram as variáveis que foram identificadas, então, naquele modelo de loop causal. Então, a gente tem a dimensão econômica, a dimensão ambiental e a social. E no DEA, a gente tem o output e os inputs. Então, foram essas variáveis, né, os inputs, consumo de combustível, custos de produção e capacidade de armazenamento são os inputs, e o output relacionado são os custos logísticos, e isso faz parte da dimensão econômica. E aí as outras variáveis também, né, dentro de cada uma dessas dimensões. Feito isso, né, nós definimos então quais seriam as nossas DMUs, né, para serem classificadas, né, para serem ranqueadas, para terem as suas medidas de eficiência dentro do multicritério. Então, a gente trabalhou com 3 mesorregiões produtoras no estado do Mato Grosso, né, a região Norte, Nordeste e a Sudeste. E aí também trabalhamos com diferentes rotas exclusivamente rodoviárias e rotas rodo-ferroviárias ou rodo-hidroviária, com destino aos principais portos de exportação da soja, né? Santos, Paranaguá, os portos do Arco Norte. Então, a gente teve um conjunto de 21 DMUs para serem avaliadas, tá? Distribuídas aí. Então, esse mapa tenta ilustrar essas principais rotas que tiveram a sua eficiência avaliada. E aí, então, após, né, a avaliação dessas DMUs através do DEA, a gente fez uma análise de componentes principais para avaliar essas dimensões, né? E num segundo momento, a clusterização dessas rotas, tá? Então, qual que era a ideia? Ver se as 3 diferentes dimensões, econômica, social e ambiental, se elas faziam sentido para explicar essas rotas, né? E se essas rotas, elas tinham elementos comuns ou não, quais eram as principais características, né, que poderiam criar diferentes clusters dentro dessa análise de eficiência. Então, eu vou falar um pouquinho primeiro da análise dos resultados do DEA. Tá? Então, a gente teve esse ranqueamento das 21 DMUs. A rota mais eficiente é a DMU 16, né, em que ela teve a maior eficiência geral, mas ela também foi a mais eficiente no ponto de vista econômico e ambiental, né? E aí teve uma eficiência média aí, superior a 0,85. Essa DMU, no artigo está bem detalhado como é que é a característica dessas rotas, qual é o percurso, né? E são rotas comerciais, são rotas praticadas hoje, tá? Então são rotas atuais. Então essa rota, por exemplo, né, a DMU 16, ela é uma rota rodoviária que parte da mesorregião sudeste, né? Então
a soja sai de caminhão dessas regiões, vai até o terminal ferroviário de Rondonópolis e aí embarca, né, nos trens e segue de ferrovia até o Porto de Santos. Então, essa é uma rota intermodal. Grande parte, né, das rotas que tiveram maior eficiência são rotas intermodais, tá? Mas tem uma coisa que chamou muito a atenção, é que 60% das DNUs, que correspondem a 13 rotas, apresentaram índices de eficiência, tá? Então, isso é um dado importante, inferior a 50%, inclusive as rotas intermodais, não só as rotas rodoviárias. Então, a baixa eficiência, sobretudo ambiental, dessas rotas, ela é explicada não só pelas longas distâncias percorridas, né, das regiões produtoras, até os terminais de transbordo ou até os portos de exportação, né, mas ela também reflete uma falta de renovação ou uma falta de manutenção da frota de caminhões e também da frota ferroviária, cuja frota, né, tanto rodoviária como ferroviária, é antiga, e isso implica num maior consumo de combustível, né, e um maior impacto ambiental desse sistema. Outra característica, então, no artigo também a gente detalha um pouco mais desses resultados, né? A gente não focou só na dimensão econômica. A gente sabe que o estado do Mato Grosso, né, fica na região central do país e sim, ele está distante, né, dos principais portos de exportação, então isso já acaba sendo um desafio logístico, né, para os produtos produzidos nessa região, né, mas também tem implicações não só econômicas do ponto de vista do custo do frete, mas também tem implicações ambientais e sociais. Então, a partir dessa análise, né, da eficiência das diferentes DMUs, tentando entender o que elas tinham, né, de características parecidas, né, e até entender se essas três dimensões explicavam bem, né, a eficiência dessas rotas, a gente usou a análise de componentes principais, o PCA, para medir a contribuição dessas três dimensões na eficiência. E aí o que surgiu como resultado é que dois componentes, tá? Dois componentes principais, eles já explicavam quase 87% da variância dessas rotas, né? Nós definimos esses dois componentes, um como componente econômico. Por quê? Porque a dimensão econômica teve um peso maior, né, nesse componente principal, e chamamos o outro componente de socioambiental porque ele aglutinou essas duas dimensões para explicar a variância e, por sua vez, aí, avaliar a eficiência. Então, de novo, a DMU 16, que está ali no quadrante 1, a gente consegue notar que ela tem uma eficiência aí, socioambiental, né? Então, ela ficou nesse primeiro quadrante. Analisando um pouquinho mais também esse componente socioambiental, né, é que a principal característica, né, do trajeto das DNUs que estão aí localizadas, elas são intermodais. E são intermodais, mas com um curto percurso rodoviário. Isso é uma característica marcante das DNUs que fazem parte desse componente socioambiental. Em média, né, a distância rodoviária dessas DMUs fica em torno de 96 quilômetros, tá? Então, são rotas intermodais e com pontas rodoviárias curtas.
Isso é natural, né, devido à localização da mesorregião sudeste, que tiveram os maiores índices aí de eficiência econômica, né? Essa proximidade com terminais de transbordo e até mesmo de rotas diretas rodoviárias, tá? Então, esse aqui eu acho que é um pouco dos resultados do PCA. E depois disso, a gente queria investigar mais a similaridade da eficiência dessas rotas. Entendemos, né, que sim, o conceito da sustentabilidade para explicar a eficiência, de fato, né, eram dimensões importantes e que explicavam, então, a eficiência dessas rotas, né? E então a gente chegou à análise, esse dendrograma aí mostra então a análise de clusterização feita, né? Então nós tivemos aí 2 grupos, aí no lado esquerdo do dendrograma vocês conseguem visualizar as DMUs que fazem parte de cada cluster, então nós tivemos 2 clusters, tá? O cluster 1, tá? Que está na parte superior aí, ele é composto por 9 rotas e, naturalmente, essas 9 rotas têm características semelhantes e a principal delas é a dimensão social, né? Na qual, então, foram combinadas as rotas que apresentaram, né? Tiveram em comum aí uma maior eficiência social. Além disso, né? Nesse cluster 1, essas rotas têm distâncias rodoviárias mais longas, tá? Em média, 1.700 quilômetros. Então, esse longo percurso rodoviário, ele acaba implicando em baixos níveis de eficiência econômica em função do custo, tá? Falando um pouquinho, então, do cluster 2, né, que está abaixo aí, na figura, né? O cluster 2 ele é composto por 12 rotas, né? Ao todo eram 21 DMUs, então 12 rotas, em que a característica mais semelhante entre as DMUs desse cluster é a dimensão econômica, que concentrou então as rotas mais eficientes do ponto de vista econômico, tá? Que incluiu aí também a DMU 16, que foi a DMU de destaque aí nas análises, que é essa rota, né, rodoferroviária que parte da mesorregião sudeste do estado do Mato Grosso, né, com destino ao Porto de Santos via ferrovia. O cluster, esse cluster também, a maioria das rotas desse cluster são intermodais e a distância rodoviária média percorrida é inferior ao cluster 1, é de 1.200 quilômetros. O cluster 2 ele também apresenta os melhores níveis de eficiência ambiental, tá? Com menores taxas de emissão de CO2, contribuindo bastante aí para uma busca de estratégias de rotas mais sustentáveis para a exportação da soja. O cluster 2, né, uma outra identificação aí foi que no cluster 2, né, ele agregou aí rotas tradicionais intermodais, como é a DMU 16, tá? Mas também novas rotas com destino aos portos do Arco Norte, como o Porto de Santarém. Então, foi uma característica que nós notamos aí, né, que diferenciava bem esses grupos. Aí, por que é importante traçar essa eficiência dessas diferentes DMUs, né? Porque elas vão implicar, né, vão subsidiar aí políticas públicas, né, para melhorar a eficiência, né, do transporte de produtos agrícolas dessas regiões, né, dessas regiões centrais distante dos portos de exportação. Então, como principais conclusões aí do artigo, né, nós demonstramos a necessidade de investimentos em terminais de transbordo, uma vez que as rotas de destaque, sim, foram as rotas que apresentaram maior eficiência, foram as rotas
intermodais, né? Esses investimentos, né, devem ser considerados no planejamento público e privado, contemplando aí, então, como eu já mencionei, projetos intermodais, né? E um outro elemento diferenciador desse trabalho é essa particularidade regional que a gente avaliou, né? Então, isso precisa ser levado em conta na hora de pensar no redesenho da cadeia de suprimentos, né, de exportação da soja, né, e de outros produtos agrícolas, né, que também são produzidos nessa região. Então, esse novo redesenho ele também pode evitar perdas ao longo do transporte, promover medidas associadas às questões ambientais, com redução de emissão de poluentes, né, e direcionando melhor os reinvestimentos dos recursos, né, na comunidade local. Bom, espero que eu tenha despertado o interesse de vocês em conhecer um pouco mais do trabalho aqui do Logicom. Sigam aí nossas redes sociais e, né, também espero que vocês leem na íntegra o trabalho. Até a próxima!